Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Bem-vindos de volta aqui ao canal. Temos mais dúvida hoje para a gente aprender mais da palavra. Dúvida na tela. Estou com dificuldade de entender as palavras de Jesus em Mateus 16:24, quando ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu até entendo o que significa negar a si mesmo, mas o que seria tomar a minha cruz? Em termos práticos do dia a dia, quais atitudes eu devia ter que indiquem que eu estou tomando a minha cruz? Muito obrigado, irmã. Pergunta interessante da palavra do Senhor. Aliás, muita gente confunde demais o que significa tomar a cruz e negar a si mesmo, ok? E você vai ver logo no início desse estudo alguns erros que as pessoas cometem ao interpretar esse versículo. Então vamos para a nossa lousa de explicações e entender mais desse tema. Claro, peço a você, se você gostar do estudo, deixe o seu like para abençoar esse trabalho no nome de Jesus. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Mateus 16:24, texto muito conhecido da Bíblia que diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Queridos irmãos, alguns entendimentos errados que as pessoas têm sobre essa fala de Cristo são alguns que eu quero mostrar agora aqui na sequência para você. E faça um teste se você também tem algum desses entendimentos. Algumas pessoas pensam, por exemplo, crente não pode viver alegrias. Tem até um pastor amigo meu que diz o seguinte: olha, quando eu tô de férias eu tenho que tirar até umas fotos assim meio tristes, porque se as pessoas veem eu feliz de férias, elas criticam porque o pastor tá de férias, tá feliz. Não pode, tem que estar carrancudo. As pessoas pensam que carregar a cruz, por exemplo, é não estar sorrindo por muito tempo, porque senão não tá carregando a cruz. Ah, não pode ter planejamentos de vida que incluam, por exemplo, momentos de lazer, porque essas coisas não são carregar a cruz. Para que o crente esteja carregando a cruz, ele precisa estar sempre na luta. Você já viu o irmão na luta? Tem esse tipo de irmão. Não é incomum nós encontrarmos irmãos que quando nós perguntamos para ele: olha, como que vai a sua vida? Ele só responde: olha, é luta. Eu tô na luta, é só batalha. E aí fica meio que aquela competição, você já viu entre os crentes? De qual tem mais problema, de qual tem mais doença, de qual tem mais batalha. Muitas vezes as pessoas estão querendo parecer que estão sofrendo, senão elas não estão carregando a cruz na mentalidade delas. Mas, irmãos, carregar a cruz, negar a si mesmo, seguir a Jesus, não é viver dessa forma carrancuda. A pessoa pode estar na luta, pode estar na batalha, pode estar com o semblante, o rosto triste e pode não estar carregando a cruz. Carregar a cruz não é viver sob o lema quanto pior, melhor. E a gente precisa entender, então, o que é de fato e de verdade, biblicamente, carregar a cruz. E hoje nós vamos examinar esse tema, esse versículo, parte por parte, para a gente entender contexto e todos os detalhes. Então fique comigo até o final, para que você realmente compreenda de verdade o que Jesus quer de nós. Bom, a primeira coisa e mais óbvia, você já sabe, a gente precisa entender em que contexto que Jesus disse isso, para a gente entender um pouquinho dessa frase. Mas antes, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se, faça parte da comunidade. Acesse aí, clique no botão, marque o sininho, tem vídeo novo aqui no canal, segunda a sexta, 15 horas para o nosso crescimento espiritual. Eu quero desafiar você aí que já faz tempo que está querendo fazer um curso bíblico com a ajuda de um professor para você crescer mais rápido. Nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ele já está com as vagas abertas e você pode entrar nesse curso. Dá uma olhadinha lá, veja todos os detalhes. Embaixo desse vídeo tem ali a área de comentários, você dá um clique nela. Primeiro link fixado, tem ali detalhes para você. Vem comigo, eu vou te ajudar. Você vai ter meu WhatsApp para tirar dúvidas. Olha, os irmãos que estão já no curso estão gostando muito crescimento. Tem sido um ano abençoado. Vamos lá então, o desafio é para você hoje. Bom, essa fala de Jesus aconteceu logo após um problema dele com quem? O apóstolo Pedro, né? Que era ali um dos apóstolos que mais interagia com Jesus. Onde o Senhor Jesus começou a mostrar mais claramente aos discípulos que ele teria de sofrer, que ele morreria e ressuscitaria, porque tudo isso daqui fazia parte da sua missão. Observe Mateus 16:21, que diz:
Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mas quando Jesus trazia essas informações aos discípulos, a gente vai observar que Pedro se levanta e reprova essas falas do Senhor Jesus, tentando convencer Jesus que ele não precisaria passar por tudo isso, que as coisas não podiam, ou não precisariam, melhor dizendo, acontecer dessa forma. Observe Mateus 16:22 que explica: e Pedro, chamando à parte, ou seja, Pedro não teve coragem aqui de falar na frente de todo mundo nesse momento, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Imagina que você vai precisar morrer. Imagina, isso é um absurdo, Senhor Jesus. Conhecemos o texto onde Jesus então repreende a Pedro e diz: arreda, Satanás, porque você não está cogitando as coisas de Deus, e sim das dos homens. Eu vou deixar para você no final desse estudo, na tela, só para você tocar e assistir, um vídeo onde a gente analisa se Pedro ficou possesso pelo diabo nessa ocasião. Agora a gente não vai entrar muito nessa questão. Bom, Jesus então reprova Pedro aqui, repreende de forma severa, mostrando que Pedro tinha deixado o diabo usá-lo para tentar desviá-lo da sua missão. E aí, é exatamente depois disso que Jesus diz para todos os seus discípulos ali: olha só, se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que Jesus quis dizer com esses termos na prática do dia a dia? Muita gente às vezes sabe a teoria, mas como que funciona isso na prática? Nós vamos analisar cada pedacinho desse texto em separado e entender a fala de Cristo. Vamos começar então com a primeira parte do verso: se alguém quer vir após mim. Muita gente não analisa esse pedaço, mas ele é fundamental para entender os outros. Jesus está aqui claramente identificando aqueles que de alguma forma simpatizam com a sua mensagem, pessoas que o seguiam por algum motivo. Parece-me que Jesus está deixando claro que segui-lo não é meramente uma decisão simples e sem consequências. Antes, é uma decisão que precisa ser tomada de forma racional, evidentemente também com fé. Então observe que Jesus está preparando os seus ouvintes para que eles entendam o que eles querem de fato da sua vida. Jesus prepara aqueles discípulos para escutar a sequência das exigências para os que desejam de fato segui-lo. Então entenda essa parte do verso como que Jesus estivesse dizendo o seguinte para mim, para você e para os discípulos: vocês querem mesmo me seguir? Então ouçam as minhas orientações e tomem essa decisão de forma pensada. Jesus quer afastar aqui aquelas pessoas que estão seguindo ele ali pelo caminho apenas pela emoção, apenas para ter algo em troca, apenas porque não tem outra coisa melhor para fazer, ou apenas porque estavam acostumadas a andar com ele, ouviram falar do seu nome. Jesus quer aqueles que seguem o seu caminho. Pensem sobre isso. Você quer me seguir? É a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Você quer? Sim, quer seguir? Ok, então eu vou falar para você como que eu quero que você me siga. É o que Jesus vai explicar. Não, não quero te seguir. Ok, então pode ir embora. Para aqueles então que querem seguir, começa a explicação. A si mesmo se negue. O que significa isso? Tem gente que se confunde e acha o seguinte: olha, não posso mais ser feliz, porque eu preciso negar tudo, mas tudo que possa existir, porque Cristo falou para eu me negar. Mas não é isso que ele está ensinando. Aqui Jesus tem como foco que aquele que quer segui-lo, que deseja segui-lo, precisa estar alinhado com a sua vontade. Esse é o ponto central. Presbítero, o que significa isso? Aqui a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela vai se chocar muitas vezes com a nossa própria vontade. Pense comigo o seguinte: Deus fala para você o seguinte: olha, eu quero a letra A para você. E aí no seu coração você pensa: nossa, mas eu queria muito seguir pelo caminho
B. Aqui você vai ter que negar a si mesmo para seguir o caminho A, que é o que Deus mandou, e negar a sua vontade, que é pelo caminho B. Os que seguirem a Cristo precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua própria vontade. É isso que Cristo está ensinando. E terem atitudes claras, escolhendo a vontade de Deus e negando a sua própria quando for necessário. É claro, irmãos, não vai ser todas as coisas que nós vamos negar. Nossa, eu acho que eu não posso ir, por exemplo, almoçar em um restaurante para comemorar o meu aniversário, porque senão eu vou estar feliz demais e Deus não quer isso. Olha só, talvez Deus não possa não querer naquele dia que você vá nesse restaurante, mas assim, se não tiver nada que Deus está te falando contrário a isso, se não for pecado, você pode ir lá sim se alegrar, que isso não é você deixar o caminho da cruz. A gente precisa entender isso. Como exemplo, eu cito aqui o ensino de amar os inimigos. Então veja, a vontade natural da nossa carne é odiar os inimigos, não é verdade? É todo mundo é assim. Mas o padrão de Jesus vai ensinar o quê? Ame os inimigos. Então aqui, aí sim eu vou precisar negar a mim mesmo em apoio e alinhamento à vontade do Pai. Então Cristo, ele mostrou como que isso funciona quando ele orou pelo perdão daqueles que o estavam crucificando, quando ele tinha em suas mãos todo o poder para acabar com aquelas pessoas ali. Com uma palavra, com um pensamento, ele acabava com aqueles que o crucificavam, mas ele orou por eles. Então, negar a si mesmo é um conjunto de ações diárias que nós vamos tomando à medida que esses conflitos de vontades aparecem em nossa vida. E eles vão aparecer em muitos momentos. E a gente vai ter então que falar, eu escolho a vontade de Deus. Por quê? Porque eu decidi seguir a Cristo. Vocês querem me seguir? Então tem que ser assim. É isso que Jesus ensinou nessa primeira parte. A próxima frase diz, tome a sua cruz. O que significa isso? Seguir a Cristo é tomar sobre nós alguns sofrimentos que nós não teríamos se não tivéssemos seguido o Senhor. E aqui a gente precisa entender bem, apesar dos sofrimentos, é o melhor caminho, é o caminho de Deus. O mundo aparentemente ensina e mostra que as pessoas não vão sofrer no caminho do mundo, no caminho do diabo, mas o sofrimento vai ser maior. Às vezes não pode não ser agora, mas lá no futuro vai ser. Então veja, quando a gente fala de cruz, a gente está falando de um objeto muito famoso entre os judeus. Centenas de crucificações aconteciam realizadas ali pelo Império Romano e muitas, claro, existiam também de forma injusta. Isso era compreendido ali daquelas pessoas. A cruz, ela impunha um sofrimento, uma dor, ela impunha a ideia de morte. Jesus está deixando claro então aos seus ouvintes que segui-lo requer uma abnegação tão forte, preste bem atenção nessa parte, que é capaz até mesmo de enfrentar as mais duras perseguições, dores, dificuldades ou coisas parecidas com essa, porque a gente ama a Deus. Olha que forte isso. A gente ama a Deus e por escolher a vontade dele e negar a nossa em muitas ocasiões, a gente vai ser perseguido, a gente vai sofrer dores e dificuldades. Então veja que de forma prática, tomar a cruz é viver no dia a dia fazendo as escolhas certas, aquelas que agradam a Deus, que nós já falamos sobre elas, sem ficar preocupado ou se importar com as consequências negativas, claro, diante do mundo, que muitas vezes serão difíceis e dolorosas, que podem e geralmente vêm muitas delas sobre nós devido às resistências dos nossos inimigos. Ao mesmo tempo, o servo de Deus ele vai se alegrar. Olha que coisa que parece um paradoxo, parece contrário, não é? Eu escolho a cruz, vem sofrimentos e eu fico alegre por causa disso, porque eu escolhi a vontade de Deus. Esse é um grande padrão que Deus impõe. Mesmo em meio aos sofrimentos, a gente consegue ser feliz, porque é a alegria de Deus, do Espírito. É por isso que você vê, por exemplo, os discípulos até louvando o Senhor quando eles eram presos, porque eles consideravam que estavam fazendo a vontade de Deus e entendiam que estavam tomando a cruz e que estavam seguindo o Pai. Isso aqui transforma a sua visão de vida. Você é capaz de olhar as situações com os olhos da fé. É maravilhoso.
E por fim, Jesus diz o quê? Siga-me. Olha, isso aqui para mim é a maior beleza dessa mensagem de Cristo. Preste bem atenção. Toda essa abnegação trazia em si, dentro dela, uma grandiosa bênção, que é o seguinte: quando a gente segue Jesus, né, a gente acha que nós estamos seguindo Jesus, mas quando a gente segue, significa que a gente está na presença dele, que a gente está perto dele. E essa é a maior bênção de todas. Estar na presença do Senhor, compartilhando da sua companhia, do seu cuidado, do seu ensino, de sua ação poderosa, isso é maravilhoso. Todas as escolhas difíceis, negar a si mesmo, tomar a cruz, elas passam a trazer alegria ao invés de medo paralisante. Por quê? Porque a gente está na presença dele. Ele está junto com a gente. Ele está andando diante de nós, nos orientando. Foi exatamente isso que Pedro disse a Jesus em certo momento, quando o Senhor Jesus falou: olha, muita gente está indo embora, vocês querem ir também? João capítulo 6, versos 67 e 68 diz: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha só que forte isso. Então veja, se nós não estamos seguindo Jesus, estamos seguindo outro. Estamos seguindo o mundo, estamos seguindo o diabo, caminho de morte. Quando a gente está seguindo Jesus, pode ser difícil, vai ter confronto com as nossas vontades. A gente terá perseguições, dificuldades, porém é o caminho da bênção. É o caminho que o Senhor preparou para nós. É o caminho estreito, mas é o caminho que vai nos conduzir cada vez mais à presença do Pai. E lá no final a gente sabe, porque nós somos salvos, a gente estará e entrará no descanso com Cristo. Então, o crente é feliz, o crente não é carrancudo nas lutas, o crente sabe ser feliz, se alegrar com as bênçãos que o Senhor dá, mesmo nas lutas mais difíceis. Então, crente carrancudo não devia ter. Não devia ter crente assim: eu estou seguindo a Cristo, eu fui preso por causa de Cristo, glória a Deus. A postura é diferente, a forma de encarar a vida é diferente. Link nos comentários do nosso curso. E agora, para você aqui, o vídeo que eu prometi: o diabo entrou no corpo de Pedro, quando ele falou ali para Jesus: Senhor, você não precisa ir para a cruz, não. Ficou possesso pelo diabo? Analiso tudo aqui com você. Até o próximo. Fica com Jesus.